pessoal, tudo beleza? É o professor Alcides para mais uma videoaula de ciências. Dando continuidade aí então no conteúdo referente aos vertebrados. Lembrando, né? Vertebrados são aqueles cordados que possuem vértebras, ou seja, a notocorda é transformada nesta estrutura chamada de vértebras, que vai então formar a coluna vertebral. Muito bem. Nós podemos dizer também que esses vertebrados eles são organizados em 5 grupos. O grupo dos peixes, que nós já vimos, o grupo dos anfíbios, que teriam evoluído a partir do grupo dos peixes, e o grupo dos répteis, que teria surgido dos anfíbios. E depois dos répteis, dois grupos, aves e mamíferos. E hoje nós vamos trabalhar o segundo grupo, então, o grupo dos anfíbios. Esses animais recebem este nome de anfi. Anfi significa dos dois lados. Bios é vida, ou seja, aquela vida que está tanto no ambiente aquático ainda quanto no ambiente terrestre. Os dois lados da vida dos vertebrados. Isso aí, galera. Os anfíbios, então, se nós pensarmos assim, eles têm uma fase de sua vida que ainda ocorre no ambiente aquático, tá? Então, olha só, esta forma aqui, que está ilustrada, ela é a forma de girino, né? Então, esses girinos, eles vivem no ambiente aquático, tá? E, claro, a fecundação, a reprodução desses animais, ela tem fecundação externa, portanto, os ovos e os espermatozoides também ficam na água e vão dar origem então a um embrião, e este embrião a uma forma de girino que vive ali no ambiente aquático. Com o passar do tempo, estes girinos vão se desenvolvendo e criando então estruturas chamadas de membros, e esses membros vão crescendo até formar o animal adulto, que então vai ter a capacidade de, digamos, se locomover em ambiente terrestre. Legal? Então, esses caras chamados de anfíbios, eles são os primeiros a sair do ambiente aquático, né? Os primeiros a ocupar esse ambiente terrestre na história evolutiva, fazendo com que eles, então, possam ter tido no passado, graças a esta característica que foi singular deles, ter tido muito sucesso evolutivo. Ou seja, eles tinham muito recurso alimentar neste ambiente terrestre. Então, nós temos aí fósseis de anfíbios, pessoal, que são gigantescos, animais muito grandes, o que nos mostra que eles tinham aí a capacidade de ingerir grande quantidade de comida, né? Estes anfíbios conseguiram ocupar esse ambiente terrestre porque em algum momento da sua história eles adquiriram uma pele chamada de pele queratinizada. Aqui nessa imagem nós temos um sapo chamado de sapo cururu. Ele é o sapo nativo, inclusive, da nossa região. Um anfíbio, né? Um anfíbio do grupo dos anuros. Um sapo porque tem unhas e não tem membranas entre os dedos. E olhem a pele deste animal. É uma pele bem mais espessa. É uma pele já que tem uma proteína chamada de queratina. A queratina na pele dos anfíbios foi uma característica fundamental para que eles pudessem, então, ocupar este ambiente terrestre. O que é a tal da queratina? É uma proteína que está presente nas unhas, nos cabelos, nas penas e na pele também. E a função dela é não deixar a água passar, ou seja, impedir a desidratação. E graças a essa queratina é que a água do corpo desses animais não sai do corpo. Ou seja, eles podem ficar expostos a uma condição de ausência de água e não desidratar, certo? Não perder água até morrer. A classificação dos anfíbios, ela é feita com base em suas características. Quais são elas? Vejam só,
Os anfíbios são os primeiros a terem respiração pulmonar e a ocupar o ambiente terrestre. Então é essa característica que permitiu formar então o grupo dos anfíbios, ok? Existem anfíbios que não têm pernas e braços, então esses caras são chamados de não podes membros, pés. Então ápodes, ápodes. Já deste grupo que é chamado de ápodes, nós temos uma bifurcação para um grupo que possui membros. Então, esses animais que possuem os 4 membros, eles se dividiram em 2 grandes grupos. Olha só, um grupo que manteve uma cauda e outro grupo que perdeu a sua cauda. Então, os urodelos são anfíbios com cauda e 4 membros. Os anuros são anfíbios com 4 membros e sem cauda. Olha só, então nós temos essas características sendo usadas aí para a classificação dos anfíbios. Anfíbios sem membros, anfíbios com membros e cauda e anfíbios sem cauda, mas com os 4 membros. Então, sendo os 3 grupos, os ápodes, as cobras cegas, os urodelos, as salamandras, e os anuros, sapo, perereca e rã. Falando em anuro, sempre é uma coisa legal da gente saber, né? Os anuros, pessoal, eles são organizados então em 3 grandes grupos. Quem são os anuros? Aqueles anfíbios que têm 4 membros e não tem cauda. Falando em anfíbio, a gente sempre lembra do sapinho, de uma perereca ou de uma rã. É o grupo padrão, aquele que nós, digamos assim, tipificamos como sendo os anuros, né? As pererecas são anuros, ou seja, anfíbios, que possuem, então, na ponta dos dedos, essas coisinhas aqui, ó, chamadas ventosas, que elas usam para grudar na superfície. As pererecas têm essa característica. As rãs, elas não têm ventosas, elas têm unhas nas pontas dos dedos, em vez de ventosa. Mas elas têm uma membrana também, muito acentuada entre os dedos. Então, essa membrana interdigital e a presença de unha caracteriza um anfíbio anuro como sendo uma rã. E o sapo, ele não tem essa membrana, somente as unhas. Então, o sapo tem unhas sem membrana. É assim que nós classificamos perereca, rã e sapo. A reprodução, nós voltamos naquela imagem inicial, né? Reprodução dos anuros é feita dessa seguinte forma. Nós temos, então, indivíduos que são dioicos, macho e fêmea separados, que fazem o processo de reprodução em ambiente aquático, colocam os seus gametas, que são fecundados, dando origem ao zigoto, a um embrião, e é uma forma de vida que é diferente da do adulto. Então, o desenvolvimento aqui ele é indireto. O jovem é diferente do adulto. O girino vive na água, tem respiração branquial, diferente do adulto, que vive na terra e tem respiração pulmonar. Quando eles vão se tornando adultos, perdem então a respiração branquial para uma pulmonar, perdem a cauda, se tornam então um animal adulto que vai reproduzir mais uma vez e assim perpetuar a espécie. Então, olha só, gente. A localização de macho e fêmea é feita pela vocalização. Quem nunca ouviu aí, né, um anfíbio cantar, né? Ou coachar, como se diz. Logo depois, fecundam em água. Depois de um tempo, se dá origem aos girinos. Logo na sequência, então, esses girinos desenvolvem seus membros e perdem a cauda e se tornam, então, um indivíduo adulto. Esse quadro aqui que está no livro de vocês explica exatamente isso. Os 5 passos, ok? A respiração nesses animais, que é pulmonar, ela permite oxigenar o sangue e esse sangue já se mistura um pouco menos aqui, no caso do coração dos anfíbios, tá? Se vocês observarem aqui, o coração dos anfíbios ele já possui dois átrios, né? Diferente do coração dos peixes. Nós já até vimos isso numa videoaula. Então, o que reduz aí a mistura e promove uma eficiência maior aí na absorção e no transporte do gás oxigênio. A alimentação, os anfíbios basicamente são carnívoros, né? Extremamente adaptados aí à captura de alimentos
principalmente de artrópodes, como pequenos insetos, pequenas borboletas. Então é isso aí, gente. Isso aí é conteúdo de anfíbios, tá? Deixo para vocês aí os exercícios das páginas 15 e 16 e nós conversamos daqui a pouquinho aí na nossa videoaula, na nossa aula através do chat. Um abraço. Tchau, tchau.